Olá, seja bem-vindo ao curso de otimização. Então, na aula de hoje, a gente vai solucionar os problemas não lineares e aproveitar e dar uma aprofundada a mais no significado das variáveis, né, e na função objetivo. Na aula passada, a gente aprendeu a modelar os problemas com o Pyomo, num problema linear mais abstrato, né? Um problema em que as variáveis não tinham muito significado, era mais a interpretação geométrica. Nessa aula, a gente vai dar uma olhada num problema mais real. Então, a primeira coisa que eu gostaria de comentar é que a formulação dos problemas não lineares, utilizando o Pyomo, é bem similar à dos problemas lineares. Então, para quem não viu como modelar problemas lineares, eu sugiro retornar à aula 3, assistir o vídeo para compreender como funciona o Pyomo. O que vai mudar dos problemas lineares para os não lineares são justamente a função objetivo, que pode ser não linear, ou as restrições, que também podem ser não lineares. Lembrando que para ser não lineares, basta aparecer multiplicação entre variáveis, então, variáveis elevadas ao quadrado, funções módulo, funções seno, esses tipos de funções não lineares, né? Então, as referências são as mesmas, nós temos a documentação do Pyomo, e eu sugiro muito o livro do Xioshanji e Konejo. Então, esse livro é muito bom. Então, o problema que nós vamos estudar e trabalhar aqui é o seguinte: a gente precisa maximizar o volume de uma caixa de modo que as áreas superior e inferior devem ser 3 vezes maiores do que as laterais. Então, esse foi dado o problema. Por algum motivo, alguém precisa, né, que as áreas superior e inferior tem que ser 3 vezes maior do que as laterais. Então, é o estilo da caixa aqui que pediram para ser fabricada. Além disso, o que acabou não estando escrito aqui, a área também ela não pode ultrapassar 60. 60 aqui, por exemplo, decímetros quadrados, centímetros quadrados, algo do tipo. Então, esse problema eu extraí do livro lá do Conejo. Então, o que acontece? Aqui é uma ilustração, né, de uma caixa, a gente tem aqui um desenho 3D. Se, por exemplo, se eu tenho uma caixa com uma altura muito pequena, tendendo a zero, por exemplo, não importa as dimensões dela, o volume dela vai tender a zero. E se eu aumento muito a altura, para manter esse limite, né, no caso aqui vamos supor, de papel que eu posso usar para construir essa caixa, que seria a área total dele, 60, vamos supor, centímetros quadrados. Então, essa quantidade de limite vai ter que reduzir ou a largura ou a profundidade, ou ambos, para eu poder ir crescendo a altura. Então, esse problema mostra para a gente que, a depender das dimensões dessa caixa, eu não vou conseguir alcançar o maior volume possível. E através da otimização, a gente consegue formular o problema para atingir os objetivos, né, e os critérios estabelecidos aí, de modo a conseguir, né, maximizar esse volume. Então, esse é o ponto principal da otimização. Eu tenho um problema, esse problema normalmente tem infinitas soluções, ou um número muito grande, né, explosivo de soluções, e eu preciso obter a melhor. A melhor baseada em quê? Na minha função objetivo. Então, a minha função objetivo vai ser maximizar o volume. Então, é altura vezes largura vezes profundidade. Esse é o volume da caixa. Sujeito a. Então, eu preciso estabelecer as minhas restrições. Eu só posso ter distâncias maiores que zero, então vou colocar aqui a largura, a altura e profundidade são maiores que zero, ou seja, não posso ter valores negativos, tem que avisar isso para o solver. Não tem limite superior, então observem que as variáveis aqui só tem limite inferior, porque eu posso ter uma altura teoricamente infinita, desde que a minha largura e profundidade sejam quase zero. Seria uma solução possível para esse problema. E a restrição principal aqui vai construir a restrição estabelecida aqui pela pessoa que te contratou para fazer esse cálculo, né? Então, as áreas superior e inferior devem ser 3 vezes maiores do que as laterais. Então, a área superior e inferior
é essa área aqui, ó. É W vezes D. Então, a área de cima é W vezes D. Duas vezes a área de cima, eu tenho a área superior e inferior, que é o que ele está fazendo aqui, ó. 2WH é essa lateral aqui. Duas porque eu tenho a de cá e a de trás. 2DH é, ó, DH é essa de cá. 2 porque eu tenho a da frente e a de trás. E WD seria a de cima e a de baixo. 2 eu também teria de cima e a de baixo. Então, a área total dessa caixa seria 2WH mais 2DH mais 2WH. Mas eu quero que a superior e inferior sejam 3 vezes maiores que as laterais. Então, basta multiplicar aqui por 3, eu vou ter 6WH. E eu esqueci de escrever aqui, vou fazer uma alteração depois de gravar esse vídeo. E também a área total, né, de papelão, vamos supor, aí, utilizado tem que ser menor ou igual a 60 centímetros quadrados. Então, a gente vai conseguir calcular, né, quais serão essas dimensões que vai maximizar esse volume em centímetros, né, cada dimensão. Então, gente, para a gente poder formular esse problema aqui no Paiomo, é muito simples, é exatamente igual foi realizado na aula 3. A gente vai importar o Paiomo como Paiô, vai selecionar o solver. Na aula passada, nós utilizamos o ipopt porque ele entrega as variáveis duais referentes às restrições de canalização. Porém, vale aqui lembrar que para problemas lineares, que é o caso da aula 3, o solver GLPK normalmente ele entrega resultados melhores, mais precisos e mais rápidos. Porém, o GLPK ele não soluciona problemas não lineares. Então, aqui, como o problema é não linear, a gente precisa utilizar o ipopt, né, dentro desses dois solvers que nós estamos trabalhando aqui no curso. Então, onde que estão as não linearidades desse problema? Aqui, ó, multiplicação entre variáveis, h vezes w vezes d, isso aqui é não linear. W vezes h não linear. Então, tanto a função objetivo quanto essa restrição são não lineares. Essas restrições aqui são lineares, porém o problema todo, né, basta ou o objetivo ou uma restrição ser não linear que todo o problema se torna não linear. E para solucionar esse problema a gente precisa, né, de um solver que suporta, né, essa não linearidade. No caso, o ipopt é adequado para isso. Então, a gente vai criar um modelo matemático da mesma forma, modelo concreto, por quê? Porque a gente vai passar de uma vez os parâmetros do problema matemático, ou seja, aquele 2, 2, o 6. Se depois eu quisesse mudar as proporções dessa caixa, eu precisaria, né, reescrever o problema e pedir para solucionar. Existe a opção abstract, mas a gente não vai cobrir nesse curso. Aí, no caso, a gente poderia montar o problema sem os parâmetros. A configuração para a extração de variáveis duais, da mesma forma. E aqui os limites. Então, eu estou criando as três variáveis, lembrando, eu criei o modelo M, e esse modelo eu estou adicionando as variáveis. É altura, largura e profundidade. E aqui eu adicionei limites só para poder facilitar o trabalho do solver. Quando a gente estabelece os limites, eu sei que o limite inferior é 0, isso é obrigatório, porque não existe distância negativa. Porém, estabelecer aqui um limite de 100 centímetros é como mais ou menos um chute, né? Porque para eu ter um volume máximo, eu não posso ter uma das dimensões muito grandes. Caso alguma dimensão atinja esse 100, então a gente precisa executar o código e alterar esses valores para valores maiores, porque isso aqui foi imposto por nós para reduzir o espaço de busca do solver. Então, é uma coisa boa a se fazer. Então, estabelecendo aí que nenhuma dimensão pode ultrapassar 100 centímetros, a gente vai criar a função objetivo, que é a multiplicação entre as variáveis. De novo, é um problema de maximização, eu preciso avisar o solver que esse objetivo é maximização. Só tem uma restrição, esse problema. Então, a restrição constraint é aquela restrição, né? Então, 2 vezes W vezes H mais 2 vezes D vezes H mais 6 vezes W vezes D menor ou igual a 60, né? Aqui no caso a gente está considerando que é centímetros quadrados.
Para solucionar, basta solucionar o modelo que a gente acabou de criar. E os resultados, né, estarão dentro das variáveis de objetivo que a gente estabeleceu aqui. Então, temos aqui a mesma forma de apresentar os resultados. Eu quero ver os valores dentro das variáveis, HWD depois da solução. Eu quero saber quanto foi o meu objetivo. No meu objetivo, no caso, é o volume da caixa em centímetros cúbicos, né? Porque está tudo em centímetro. Então, eu vou saber o volume da caixa que eu alcancei. E aqui também eu posso dar uma verificada nas variáveis duais, para saber também, né, o quanto que esse volume poderia aumentar caso eu permitisse ter uma unidade a mais de centímetro cúbico na área total dessa caixa. Essa seria a interpretação prática aqui dessa variável dual, lembrando que está se tratando de derivada e isso é uma aproximação que a gente faz para entender esse resultado, não necessariamente é a realidade. Então, indo aqui, ó, vamos executar aqui o código. Então, está aqui o problema. Todos esses códigos aqui a gente vai passar por algumas aulas para poder tratar sobre eles. E aos poucos eu vou trabalhando isso com vocês aqui no YouTube. Mas todos os códigos já estão no link aí do GitHub na descrição. E esses materiais aqui, esses PDFs também estão na descrição aí dentro de uma pasta do Mega. Então está aqui o mesmo código que estava escrito lá. Vamos executar. E aqui, ó, a gente encontrou que o resultado é a altura dessa caixa precisa ter 5,48 centímetros. A largura e a profundidade precisariam ter cada um 1,83 centímetros. Com isso, a gente teria, né, um volume de 18,26 centímetros cúbicos. E aqui também a gente está vendo que a variável dual indica que se eu aumentasse a possibilidade de ter mais 1 centímetro quadrado de área, eu conseguiria aumentar 0,46 centímetros cúbicos de volume aí dessa caixa. Lembrando que são valores, né, relacionados a derivadas, são pequenas variações, não necessariamente isso ocorreria caso eu liberasse esse valor. Bom, e é isso. Caso vocês queiram confirmar, basta colocar aqui 2 vezes H vezes 2 vezes H vezes W, né? Reconstruir a restrição que vocês iriam encontrar esse valor de 60 aqui. Como que a gente sabe que encostou no 60? Porque a variável dual aqui está informando que se eu aumentar aqui 60 para 61, eu aumento o objetivo em 0,456. Então, ou seja, essa restrição aqui realmente atingiu o limite. Essa caixa com esses valores aqui tem 60 centímetros de área e o volume dela atingiu 18,26 centímetros cúbicos.